Um certo dia, eu estava dando uma palestra sobre negócios sustentáveis na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. E nessa palestra, o público que estava me escutando, nós conseguimos lá reunir um público que inclusive eu estava participando também na organização do evento, um público misto, que era um público de empresários, tinha também representantes políticos e tinha também os catadores, já que a gente estava falando de negócios sustentáveis e sustentabilidade também tem ligação direta com o setor aí de resíduos sólidos. Enfim, tinha um grupo de catadores lá e eu estava falando da necessidade da nossa comunidade, os empreendedores sustentáveis, né, as pessoas que têm ligação com usinas recicláveis, com triagem, venda, comércio, enfim, todo mundo, de desenvolvermos esse sentimento de que precisamos ser mais eficientes dentro do nosso processo, não somente produtivo, como também o nosso processo de venda, o nosso processo de marketing. E com isso, nessa palestra, né, dessa palestra que eu dou, ela tem um cunho assim de te puxar para responsabilidade e te fazer ser, digamos assim, o principal responsável pelo teu sucesso. Eu estava tentando passar isso nessa palestra lá para as pessoas. Foi quando aconteceu uma situação que eu não estava prevendo, né? Um grupo de catadores, eles começaram um pouco a meio que discordar de mim, assim. E teve uma pessoa, né? uma mulher catadora, que ela especialmente ficou um pouco assim alterada. Não necessariamente com raiva do que eu estava falando, mas ela ficou um pouco alterada. Ela colocou da seguinte forma, né, que se a prefeitura desse o subsídio que eles precisavam, então tudo iria ficar bem. E aí eu achei bastante interessante a colocação, né? Porque era uma colocação tipo, nem sequer eu estava esperando aquela colocação ali naquele momento. Me interessando mais pelo processo e sem a visão de tipo criticar ninguém, não é um embate, não. Nesse processo de qualificação, de treinamento que a gente faz aqui no Virapuru, a gente precisa entender a visão da outra pessoa. Por que ela está pensando dessa maneira? O que leva a pessoa a pensar dessa maneira? Então procurei investigar um pouco e perguntei que tipo de subsídio seria esse, né? O que eles precisavam exatamente. E aí ela me falou o seguinte, precisava da esteira, precisava de uma esteira que funcionava, porque a que eles tinham, a prefeitura já tinha dado, mas ela tinha quebrado. Ela precisava de uma prensa, né, para prensar o material, porque aí venderia melhor, porque compactaria e tudo mais, para lá. E precisaria de EPI, de material para proteção, né? Proteção para fazer o trabalho da maneira correta. Aí, nesse ponto, eu achei bastante interessante. Então eu refleti um pouco, e fiz a seguinte pergunta a ela. O problema que você tem, que você está dizendo que impede você de crescer, dá para resolver ele com dinheiro, tendo dinheiro em mãos? E aí ela me olhou, né? Outros catadores também se juntaram, meio estavam apoiando ali a iniciativa dela de dizer que através disso não conseguiam, né, ter mais sucesso com a triagem, com a cooperativa de catadores. E ficaram olhando e balançaram a cabeça, sim, né? Isso se resolve com dinheiro. Você pode comprar uma prensa com dinheiro? Pode. Pode comprar uma esteira com dinheiro? Pode. Pode comprar EPI com dinheiro? Pode. Comprar roupa e tudo mais. O que não dá para comprar com dinheiro? A vida. Se você está com um câncer terminal, aí não tem como comprar isso com dinheiro. Você tem alguma doença, não tem como comprar. Tem como comprar tempo. Eu fiquei rico, milionário com 80 anos. Eu quero comprar mais 80 anos para eu poder desfrutar o dinheiro que eu consegui ganhar toda a vida. Também não vai dar. Então isso não dá para ganhar dinheiro. Muitas pessoas falam também de amor sincero, enfim, uma série de outras coisas. Algumas pessoas listam de acordo com a crença delas que aquilo dá ou não dá para comprar dinheiro. Mas com certeza a vida e o tempo te garanto que não dá para comprar com dinheiro. Ao menos não conheço ninguém que fez isso, não é mesmo? Bom, mas enfim. Ao passo que todos eles responderam que sim, dava para comprar com dinheiro. E aí eu falei o seguinte. Então o seu problema não é o apoio da prefeitura e nem tampouco a falta da prensa, a presença da prensa, da esteira e do EPI. O seu problema é ganhar dinheiro. O problema da cooperativa é ganhar dinheiro. Por quê? Na minha visão, se a cooperativa está ganhando dinheiro e ela sabe que precisa de uma esteira para aumentar a produtividade, para aumentar mais ainda o lucro dela, ela não vai esperar pelo prefeito.
Se ela sabe que a esteira, a prensa, qualquer coisa vai melhorar a eficiência dela ganhar mais dinheiro, então ela não vai esperar pelo prefeito. Nesse momento gerou um embate muito grande, porque uma parte dos catadores concordaram e outra parte discordaram. Isso é normal, gente, isso é natural. A parte que discordou, que era a que eu estava mais preocupada, né? Preocupado não, a parte que eu estava mais olhando, observando ali, aprendendo também com eles, tentando enxergar com os olhos deles, né? É a parte que espera que essa ajuda venha do governo. E a gente tem de fato nos nossos países, né, no Brasil, esse pensamento muitas vezes que o governo que vai prover tudo, o governo que faz isso, mesmo as pessoas que se dizem liberais de economia, para lá, mas o governo não faz isso. Às vezes você conversa com um empresário no Brasil e diz, porque o governo não faz isso, o governo faz aquilo. E a gente sabe que no mercado global os grandes players até negociam com o governo e tal, mas eles não esperam pelo governo. Se o governo não fizer, não significa que a pessoa não vai fazer, o empresário não vai fazer, isso não existe. Então o que ocorre? Ao pensar dessa forma, ela limitava o próprio negócio dela. Mas eu tentei várias vezes mostrar isso para aquele grupo de catadores, e o que aconteceu foi que, bom, eles ficaram ali meio na dúvida e tal, e eu lembro que no final da minha apresentação, depois no intervalo, chegou um catador, um dos líderes desses catadores comigo, e ele me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueço. Ele fez a pergunta assim, dizendo assim, afinal de contas, eu não entendi o que você falou ali. Afinal de contas, você é contra nós ou é a favor de nós? E nesse momento eu dei uma risada, e aí eu lembro que a única coisa que eu pude fazer meu primeiro impulso, vou dar um abraço nele. Eu abracei ele, né, e disse, pelo amor de Deus, como é que eu vou ser contra vocês se a sustentabilidade tem o pilar social, e o pilar social não é só fazer projeto social, é também ajudar vocês no desenvolvimento humano de vocês. Então eu não posso nunca ser contra vocês. E aí eu tentei explicar para ele lá do lado de fora que o que eu estava querendo, na verdade, era fazê-los enxergar que se eles estivessem ganhando dinheiro, tivessem uma independência financeira, eles jamais precisariam esperar por prefeito, por quem quer que seja. Sabe por quê? Eu não estou tirando o prefeito, a prefeitura da responsabilidade. Pela legislação brasileira, eles têm que dar apoio mesmo. Deixo claro que eles têm que dar apoio. Pela legislação brasileira, tem que dar apoio. Acontece, gente, apoio financeiro, fiscal, um monte de apoio. Acontece que são as suas vidas que estão em jogo. E na minha opinião, não dá para ficar esperando que ele cumpra o dever dele. Ora, ele tem como dever muitas vezes não roubar, e ele acaba fazendo corrupção lá dentro da prefeitura, dos órgãos ambientais. Ele tem como obrigação fazer saneamento, e muitas vezes a gente vê que o saneamento não está sendo feito. A sua vida não pode ficar, a qualidade da sua vida não pode ser em função do prefeito fazer ou não aquela atividade. Essa é a minha opinião. E eu tentei passar isso para esse catador. E, de fato, eu acho que eu não consegui passar na plenitude esse pensamento. Eu tentei explicar para ele que, dentro da área dele, era preciso que ele entendesse quatro coisas. Ele tinha que aprender, tinha que desenvolver competência. Como é que ele ia chegar ao dinheiro? Porque ele me perguntou, então, tá, tudo bem, entendi, mas como é que eu chego no dinheiro? Eu disse, olha, são quatro coisas que você tem que aprender. É questão de conhecimento. E enquanto você não enxergar isso, você não vai chegar lá. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma lista maior, um grupo de pessoas, um acesso maior às indústrias, a quem você pode vender o seu material. E para isso existe um método. Como é que você chega nessas indústrias? Porque o principal problema, tudo bem, isso eu já sei. Mas como é que eu chego lá? Certo? Ele não sabe. Mas ele também não sabe que existe um método. Quando ele chegar nesse ponto de vender, ele vai começar a vender toda a produção dele, né? E isso eu explicando lá para ele. E aí vai chegar um ponto que ele não vai mais ter material suficiente para poder escalar aquilo ali e levar em frente. Então qual é o próximo passo? É saber identificar fornecedores de material para ele. A partir do momento que você está vendendo bem, você vai esgotar a sua capacidade e aí você vai precisar de novos fornecedores. Esse foi o segundo passo que eu mostrei para ele. Ele entendeu o que eu falei. Aí eu falei do terceiro passo, que é o seguinte, você tem que saber precificar, porque se você só escalar sem saber precificar,
também você não vai chegar no ponto, sabe, de riqueza, de melhoria, de qualidade de vida que você quer, não somente para você, como para toda a cooperativa. Então você tem que saber precificar. E para isso, assim como entender onde está o seu comprador, o seu fornecedor, para precificar também tem um método, certo? Um método de precificação. A última coisa, depois que você souber que você tem, né, sabe, localizou o comprador, o fornecedor, soube precificar, aí você vai estar no cara a cara com a pessoa e você vai precisar de uma outra competência que é negociação. Como é que se negocia? Como é que se faz isso? Baseado em quê? Qual o seu mínimo do processo de negociação? Você vai entrar ali, você vai falar um valor, a pessoa vai falar outro, menor do que o que você está falando, e aí qual o seu mínimo? Qual o seu máximo? Percebe? Como você vai agregar valor ao seu produto para pedir o preço que você quer? São técnicas, são conhecimentos. Só que chegou num determinado momento que aí a compreensão dele chegou ao limite. E eu entendo isso perfeitamente. Eu entendo isso perfeitamente. Só que, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião, esse é o caminho para que a pessoa que trabalha com cooperativas de reciclagem, cooperativa de alguma forma, que trabalha, na verdade, não é somente a separação, é o comércio daquilo que ele consegue separar. Ele separa aquilo justamente porque ele quer vender. Se ele não for separar, aliás, se ele não vender, ele não vai separar. Se ele não tiver para quem vender, para que ele vai separar aquilo? Só separa se tiver para quem vender. Você concorda com isso? Coloque aí o seu comentário. Faça uma análise disso que eu falei para eu entender também a sua opinião. De qualquer forma, apesar de não ter servido para essa pessoa, a partir disso, nós criamos no Virapuru esse método de como fazer, porque nós percebemos que a dificuldade era muito grande dessas pessoas. De como fazer isso de uma maneira, aplicando um método, sabe, um negócio sequencial, passo a passo, para você aprender e finalmente dar o start, conseguir aquela situação de que você, sabe, vai vender, sabe para quem vender, sabe de quem comprar, e aí você tem um domínio, uma tranquilidade. Ó, tô sem dinheiro hoje, já sei para quem vender, de quem comprar. Vou lá, compro e vendo, sem negociar, sem precificar, e aí eu tô tranquilo, tô, sabe, de boa, como diz o outro. Então nós criamos um método chamado Método Core, que é o nosso curso, na verdade, um treinamento de comércio de recicláveis, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada na metodologia. Quem sabe é algo que interessa a você também. Eu vejo muitas pessoas me pedindo, né, olha, como é que eu posso ajudar o catador, a população de baixa renda, tem o empresário, um amigo meu está querendo mudar de ramo, quer entrar na sustentabilidade, não sabe o que fazer. Como é que eu faço isso? Tem um método, gente. Existe um método para comercializar nessa área de recicláveis. Existe um método, que é o método Core, que vai te garantir ter mais sucesso. Claro que qualquer um de vocês pode fazer pelo método de tentativa e erro. Vai penar um bocado, vai falir, vai quebrar, vai fazer uma série de coisas e aí você vai aprender também com esse processo. Quanto mais vezes você vai errando, né, você vai identificando daquele jeito, não dá. Até que você vai criar as 10 formas de não fazer comércio de recicláveis, as 100 formas de não fazer conforme a quantidade de vezes que você quebrar. Mas também você pode seguir por um outro caminho, aproveitando o conhecimento de quem já fez, já desenvolveu isso, participar de grupos de pessoas que já estão fazendo esse processo e aí tirar proveito da experiência dessas pessoas. Isso vai te economizar alguns anos na sua vida, que no mais tardar, no final da sua vida, você vai lembrar e vai dizer, caramba, eu estou precisando daqueles anos que eu gastei lá fazendo tentativa aí, eu gastei 5 anos até aprender como é que se faz, gastei 10 anos, eu não estou exagerando. Se você conhece o dono de sucata rico, pergunta quantos anos ele gastou até chegar lá. Né? Gastou 10 anos da vida, eu poderia ter gastado um final de semana se eu tivesse investido no meu conhecimento. Desenvolva a competência, que isso vai lhe economizar tempo, tá certo? Quero saber sua opinião sobre esse vídeo, o que você achou do que eu comentei aqui, da história, será que com todo catador vai acontecer isso? Né? E vou deixar também o link aqui do nosso método Core, caso você tenha interesse, clica lá, dá uma olhada no curso. Se servir para você, entra, investe, é o seu futuro que está em jogo. Se servir para outra pessoa que você conhece, que vai mudar a vida dela completamente, indica para ela, vai lá e faz a sua parte. Se a pessoa vai conseguir pegar isso ou não, aí já é com ela, tá certo? Quero saber sua opinião, aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, dê um like aqui no vídeo se você gostou
E a gente se vê no próximo vídeo. Saudações sustentáveis. Até lá.